Olá, professor. Nosso grupo é composto por 6 pessoas. Entre elas está eu, Rosana Karen, Tiago Henrique, Pedro Estevam, Maria Fernanda, Maria Eduarda e Lafaís Soares. Bom, e o nosso grupo ficou com o tema batata doce, principais pragas e doenças. Bom, a cultura da batata é um cultivo com sistema radicular superficial e delicado. A totalidade das raízes dela não ultrapassa 40, 50 centímetros. Por isso que as plantas têm baixa capacidade de explorar nutrientes no solo e buscar água. Essas características exigem que a cultura seja produzida em solos bem corridos e férteis. A cultura da batata gosta de temperaturas médias para garantir o crescimento e desenvolvimento da planta. O ideal para essa cultura são temperaturas entre 14 e 20 graus Celsius. Ela se adapta na generalidade a todos os tipos de solo, mas ela se adapta melhor em solos pouco compactos, leves e com um bom teor em matéria orgânica. A batateira gosta de solos com um ácido entre 5 e 6. Bom, as principais doenças da batata é a requeima, mancha de alternária e canela preta. É muito importante ter conhecimento e identificar as pragas que atacam essa cultura. Assim, os ácaros e insetos pragas da batata são importantes comprometedores da produção e da produtividade da lavoura. Ocorrem de maneira localizada e sob certas condições de clima, cultivar, sistema de plantio e etc. E constitui-se em um fator de redução econômica na produção da batata. A traça. A traça ataca folhas e tubérculos. Tem como característica a abertura de galerias, além de seus danos continuarem após a colheita. É mais frequente e abundante em lavouras cultivadas no outono. Em determinadas regiões do Brasil, durante a safra, chega a causar desfolhamento quando não controlada a tempo. E o seu controle é a pulverização. A mosca minadora. Os danos da mosca minadora são causados por larvas que abrem minas no interior da parenquima foliar e se alimentam dos tecidos. Destroem parcialmente ou totalmente a folha, provocando seu secamento. Em ataques muito intensos, tende a prejudicar o desenvolvimento da cultura. O dano da mosca minadora reduz a área fotossintética da planta e a predispõe a doenças fungílicas, além de reduzir peso e tamanho dos tubérculos. A mosca minadora é de ocorrência mais frequente no período do outono, visto que ataca várias espécies de solanáceas silvestres. E nessa época, geralmente há uma população local elevada, fazendo com que os adultos migrem para as áreas cultivadas, procurando novas plantas para ovoposição. E o seu controle também é a pulverização. Agora eu vou falar sobre a largata rosca, que em grandes infestações chega a danificar os tubérculos. As largatas, em primeiro instar, começam suas atividades raspando o tecido foliar. Posteriormente, migram ao solo, onde se enterram, saindo somente à noite para se alimentar. Nesse estágio, seccionam a haste, afetando drasticamente a produtividade. O ataque da largata rosca causa maiores danos em lavouras de pequeno porte, beiras de capoeira e principalmente em áreas com ocorrências de plantas daninhas, como erva de bicho e língua de vaca. Os hospedeiros principais dessa largata. Quando essas plantas florescem, as largatas abandonam estes hospedeiros, passando a atacar as plantas cultivadas. Em áreas de ocorrência dessas plantas, o ataque é frequente e, se não controladas a tempo, podem seccionar haste, atrasando o desenvolvimento da cultura e reduzindo a produtividade. E é mais frequente em lavouras de primavera.
E o modo de controle também é a pulverização. Pragas da batata doce. Pulgões. Os pulgões provocam danos que se relacionam com a sucção de seiva, associada à injeção de saliva tóxica, que é o vírus de enrolamento das folhas. Entretanto, as perdas diretas ocorrem somente quando a população da praga é elevada. O controle químico é preconizado quando o monitoramento constatar cerca de 10% das plantas examinadas com ataque do pulgão, e o seu controle é a pulverização. A próxima praga é o verme-arame, que se alimenta de raízes e tubérculos, ou seja, estas larvas abrem galerias em tubérculos com 2 ou 3 milímetros de espessura e até 5 centímetros de comprimento. À medida que vão se desenvolvendo, expelem seus excrementos dentro das galerias, o que provoca o apodrecimento do tubérculo. E a próxima é a larva alfinete, que se caracteriza por ser uma das principais pragas da cultura, sendo uma espécie polífaga que danifica a parte aérea e tubérculo, afetando diretamente o produto, reduzindo o valor comercial, além de muitas perdas na cultura. E à medida que vão se alimentando, vão aumentando de tamanho. Então seu controle é preventivo com tratamento de tubérculos. Mal do pé, causado pelo fungo Planodomus destruens, que pode ocasionar a destruição total da lavoura e, nas infecções tardias, causar manchas e podridões nas raízes tuberosas. O fungo se instala geralmente na base da planta, formando uma necrose úmida que anela o caule e interrompe a absorção de água e nutrientes. À medida que a cultura se desenvolve, observa-se grandes quantidades de material vegetal seco e ramos com folhas murchas e amareladas. A necrose geralmente se limita entre 5 e 10 centímetros acima do solo, até as raízes tuberosas. Sem ocorrer a invasão sistêmica, sobre a necrose mais velhas ou sobre a pele das raízes atacadas, observa-se algumas pontuações negras brilhantes, que são frutificações do fungo. Bom, a segunda doença é o nanismo. É causado por uma das várias raças do vírus SPFMV, que é mundialmente disseminado. O SPFMV é um potivírus e recebeu diversas descrições em razão das diferentes sintomas que causam no hospedeiro ou em plantas indicadoras. A doença se caracteriza por uma redução de toda a parte aérea da planta, formando folhas cloróticas e pequenas, ramas finas e entrenos curtos. Bom, entretanto, os sintomas podem variar desde uma suave clorose em forma de mosqueado, sem alterações no desenvolvimento do vegetal, até lesões e necrose nas raízes. Os sintomas são mais evidentes quando se inoculam ou se plantam em campo. Ramas originadas de plantas livres de viroses, obtida por cultura de mares-temas. A sarna da batata doce é considerada a doença mais grave da batata doce. Os primeiros sintomas são pequenas lesões marrons nas veias das folhas. À medida que a doença progride, as lesões fazem com que as folhas enrolem e deixem de expandir normalmente. O fungo é propagado através de material vegetativo e de propagação, produzindo esporos em pústulas, que são espalhados por respingo de água de planta para planta e pelo vento. Sobre a superfície vegetal, os esporos germinam, penetrando e causando as lesões decorrentes da infecção. Onde são produzidos novos esporos, o fungo também sobrevive em restos de culturas. Em infecções graves, não plantar na mesma área e não usar material vegetativo, contaminando para replantar a cultura. Além disso, distribuir restos culturais. Usar quebra-vento entre as áreas de plantio para diminuir o fluxo via vento. Usar material de propagação livre da doença ou cultivares existentes. Cuidados para se evitar doenças e pragas na cultura da batata doce.
Sabemos que a cultura da batata doce é rústica e de fácil manutenção, mas isso não significa que ela está livre de cuidados e atenção. Por isso, como qualquer outra cultura, é necessário manter todos os cuidados, pois ela não é imune às doenças e pragas. É importante manter os cuidados com o solo para que ele seja fértil na produção, estando atento às condições nutricionais do solo e se ele precisará de adubação. Além disso, ter cuidado com as mudas que serão cultivadas é importante, pois as mudas podem conter doenças que serão atingidas por toda a plantação. A rotação de cultura é uma das estratégias mais utilizadas, isto por sua eficácia. A rotação de cultura é utilizada porque alguns fungos podem estar presentes no solo e também nas palhas e folhas. Por isso, um tempo de pausa é recomendado. Caso não houver esse descanso, estes fungos estarão prontos para atingir a próxima safra. Estes cuidados são necessários, pois nenhum fungicida é registrado para o controle de pragas. Então, o controle químico não é recomendado, exceto para a produção de mudas em viveiros. Portanto, a rotação de cultura e o momento da implantação das mudas por meio de mudas saudáveis é o melhor cuidado que devemos ter para o aumento de produtividade.